Bom dia para você, bom dia, irmãos, paz seja convosco. Nessa manhã gostosa de sábado, eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante, também um assunto muito relevante na situação que nós estamos vivendo hoje, em questões mundiais. Estamos enfrentando uma pandemia, uma quarentena, que envolve todo o globo terrestre. Isto já está escrito há muito tempo atrás, pelo menos 2000 anos. Jesus fala sobre o princípio das dores. E nós estamos vendo as coisas como elas estão e analisando o estado das pessoas e principalmente dos fiéis, dos crentes ou cristãos em si, porque às vezes falamos de crentes, falamos de evangélicos, mas nós temos vários povos cristãos também que não se denominam evangélicos. Aliás, evangélico é uma nomenclatura nova. E a gente vê o despreparo das pessoas com relação à situação que nós estamos começando a enfrentar. E vemos que essa igreja que estamos vivendo hoje se cumpre as Escrituras mais uma vez, porque a igreja de Laodiceia, que tem ouro, que tem prata, que tem recursos, né? Tem medicina, que tem plano de saúde, que tem muitas vezes seus representantes do governo, mas é uma igreja completamente cega, nua, pobre, porque falta experiência com Deus. Veja bem, quando Jesus ele fala sobre o princípio das dores, ele vai começar a fazer parábolas também. Uma das parábolas que ele faz são a das 10 virgens. Essas 10 virgens são a totalidade daqueles, deixa-me chamar de crentes, ou de pessoas cristãs, que foram lavadas e redimidas do sangue do Cordeiro. Não são 10 moças que não tiveram contato sexual, são 10 pessoas, totalidade, né? É um número simbólico, de pessoas que receberam a salvação, que se batizaram, que entregaram a sua vida para Jesus. E Deus, então, nesse ato, escreveu o seu nome no livro da vida, de pessoas que se purificaram no sangue do Cordeiro, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas aí a Bíblia, ela vem falando sobre a parábola das 10 virgens, e cada um tem uma lâmpada. Cada uma delas tem uma lâmpada, e agora elas precisam cuidar dessa lâmpada. Primeiro, manter essa lâmpada intacta. Segundo, não deixar faltar azeite no recipiente do vaso da lâmpada. Terceiro, não deixar que o fogo se apague. Isso é muito importante. Então veja bem, aqui a Bíblia está dizendo, sai da boca do Senhor Jesus, quando a gente se converte, a gente recebe uma lâmpada, tá? E essa lâmpada, ela é composta de algumas coisas. E um vaso, uma botija, ou um recipiente para colocar o óleo, o combustível que vai queimar, o pavio que liga o combustível até a parte exterior da lâmpada e o fogo que mantém ela acesa. Certo? E a Bíblia diz aqui, as Escrituras, que o cuidado com essa lâmpada, né, não pertence ao Senhor Jesus, é responsabilidade nossa. E aí ele diz, olha, vocês cuidem dessa lâmpada para que ela não quebre, para que não falte óleo no recipiente e para que não falte fogo no pavio. Responsabilidade pessoal de cada cristão. Mas é responsabilidade também pessoal de cada pastor ensinar para a igreja e preparar a igreja
para o ápice dessa parábola, em que Jesus disse. Por quê? Porque essas 10 virgens, elas estão comprometidas, elas têm uma aliança, elas têm um destino pré-determinado. Um príncipe, ele vai vir, não se sabe a hora, não se sabe o dia, o momento que ele virá será uma surpresa, tá? Por isso vocês precisam manter. É lógico que para funcionar uma lamparina, você precisa manter o recipiente intacto, você precisa de combustível dentro desse recipiente e você precisa do pavio aceso. Ele diz, olha, quem estiver com a sua lâmpada apagada, com problema na sua lâmpada, o noivo vem e leva aquelas que têm a sua lâmpada intacta, o recipiente cheio de óleo e o pavio aceso, a luz acesa. Mas a Bíblia diz, isso sai da boca do Senhor Jesus, que 50% dessas virgens, desse povo salvo, esse povo que está dentro da igreja, que é salvo como eu, salvo como você, salvo como Pedro, salvo como João, que 50% dessas 10 virgens, 5 virgens, porém, ou 50% de todo o povo evangélico, todo o povo cristão, 50% são pessoas nécias. O quê? Pessoas imprudentes, pessoas que elas vivem do hoje sem pensar no amanhã. Ou seja, são pessoas que vivem situações, e a gente vê muitas pessoas assim, pessoas que, vou dizer numa gíria bem caipira para você, que soltam o rojão e saem correndo atrás da vareta. Pessoas assim, bem assim, pessoas despreparadas. Olha bem, presta muito bem atenção. E a Bíblia diz que o príncipe veio então para desposar essas 10 noivas. Mas quando houve aquele barulho, e isso era numa noite, à meia-noite, a Bíblia, quando fala da meia-noite, ela fala no meio de um período de trevas, tá? No meio de um período conturbado. E nós estamos vivendo esse período de trevas, nós estamos vivendo esse período conturbado, muito conturbado, em que o certo é errado, o errado é certo. Nós estamos vendo aí pelo mundo as coisas de ponta cabeça, Nós estamos vendo as coisas completamente embananadas, mentiras pela televisão, canais de televisão expostos só a corromper a nação, os países do mundo caminhando para um comunismo mundial ou uma democracia totalitária ligada à nova ordem mundial. Nós estamos vendo pessoas, muitas vezes, dar uma declaração na televisão e as pessoas fatigam aquilo e mudam. Por outro lado, os cristãos também estão vivendo momentos de desespero. Por outro lado, os cristãos estão também vivendo momentos difíceis. Então, sim. Porque hoje, dependendo como você vai pregar e a forma que você for pregar, você pode até ser preso num país democrático, onde você tem livre expressão de pensamento. Você pode se expressar. A Constituição diz que só não é vedado o anonimato, mas você vê o que está acontecendo. Esses tempos atrás, o Supremo Tribunal ele acabou cassando e processando várias pessoas da internet porque são apoiadores do presidente da República. E não se faz nada com aqueles que apoiam o maior criminoso século, sua quadrilha. Então você vê a inversão de valores e o período conturbado que nós estamos vivendo. Por outro lado, as doutrinas pregadas nas igrejas, transformadas em doutrinas
e chamada até de ministério das pessoas que fazem isso, a tal teologia da prosperidade. E quando eu prego a teologia da prosperidade, eu deixo de ter prosperidade na teologia, porque a prosperidade não é um objetivo a ser alcançado, é um resultado, uma consequência de uma vida de fidelidade com Deus. A prosperidade é uma coisa que eu devo deixar a cargo de Deus. Se eu vou receber ou não, o problema é com Ele. Porque Deus sabe, né, a capacidade que eu tenho para administrar o dinheiro e também a quantidade de dinheiro que eu posso ter na minha mão sem me corromper. Então, por isso o Pai Nosso, ele ensina a pedir o pão de cada dia. Tá? Então, nós vemos uma igreja despreparada completamente, inventando doutrinas e pegando pedacinhos da Bíblia, e tirando daquele contexto, né, e transformando em verdadeiras heresias. E mesmo hoje com essa pandemia, com o princípio das dores, poucas pessoas estão falando, né, do fim, do grande dia em que esse príncipe, né, que é Jesus, que vai vir buscar a sua noiva, está próximo, está chegando. E aí fala então que no meio de um período conturbado, um período de noite, um período de tribulação, um período difícil, né, então esse príncipe voltaria. Ele volta e ele encontra 5 dessas virgens, né, com a lâmpada intacta, com azeite no recipiente e com um pavio aceso, com a luz acesa. Mas acontece que quando está entrando nesse período conturbado, de noite, de tribulação, em que parece que há uma certeza entre as 10 que o príncipe virá naquele tempo, diz que 5, elas olham para a sua lâmpada, a lâmpada está intacta, né? Mas dentro da lâmpada, do recipiente da lâmpada, falta óleo. O óleo, o combustível está acabando. Quando o combustível está acabando, o que acontece? Acontece que o fogo que está em cima no pavio, ele fica prejudicado, ele solta muito fumaça porque ele começa a queimar mais o pavio do que o óleo em si. Entendeu? Veja bem, quando você conhece uma pessoa que morou no sítio, que teve lamparina, você sabe, né, que um pavio numa lamparina dura muito tempo se não faltar o óleo, o querosene que vai lá dentro. Quando começa a faltar o querosene, o fogo ele não se apaga de uma vez. Ele queima um pouquinho do querosene, vai sugando o resto que fica e até o pavio vai acabando. E nós estamos vendo hoje uma situação, né, igual, de crentes que são movidos à campanha, crentes que são movidos a pregadores, dependendo do nome do pregador, a fama do pregador, e crentes que são movidos a determinados grupos, conjuntos, bandas, determinados louvores, mas não são crentes que em si mesmo, né, mantêm esse recipiente cheio de óleo e a lâmpada acesa sem queimar o pavio, queimando o óleo do combustível. Ou seja, pessoas que são motivadas por eventos, pessoas que são motivadas por coisas, mas não são pessoas que são motivadas e cheias do Espírito Santo. Por isso, hoje, é muito difícil você ver batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo capacitadas com dons e talentos, pessoas falando em língua estranha, na língua dos anjos. Nós estamos vendo pessoas se preparando para o altar de uma outra forma. A pessoa faz cursos, faz homilética, faz oratória, faz coach. Nada contra fazer curso de homilética, de oratória. Nada contra você fazer um coach, uma preparação para dar o seu melhor na sua igreja. Mas isso, né, é só uma ferramenta.
o necessário que não pode faltar. O que não pode faltar é óleo dentro dessa lâmpada. E o que acontece? Acontece que o príncipe vem, aquelas 5, elas pedem óleo para aquelas que tem, e ela disse, eu não posso te dar, porque se eu der para você, falta. Então, são coisas que um crente não pode dar para o outro. Né? Eu posso aconselhar a minha igreja, eu posso estudar, me preparar, me encher do Espírito Santo, pregar uma grande mensagem, eu posso fazer uma série de coisas, mas cabe a cada cristão, né, se encher do óleo do Espírito Santo e manter a chama acesa. Eu, por exemplo, nasci numa igreja que não tinha templo, era uma tenda de lona. Era um circo, chamava-se Cruzado Nacional de Evangelização. E eu estou na mesma igreja desde o dia em que eu nasci. Né? Nunca deixei faltar o óleo dentro da lâmpada. O fogo nunca se apagou. E o pavio ainda continua intacto. E é isso que o cristão hoje ele tem que aprender. Né? Que Jesus vai voltar. E ele não tem que viver preparado para as coisas dessa terra, mas preparado para encontrar-se com o seu Messias. Veja bem, quando Paulo ia morrer, ele escreve uma carta a Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, vem me visitar depressa. Passa em Troade, na casa de Carpo, traz para mim a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos que eu deixei lá. E depois ele fala assim, Timóteo, olha, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé, minha cabeça já está sendo oferecida agora por libação, né? Mas eu tenho certeza que a coroa da justiça já me está sendo preparada. Mas por que ele pede então a capa, o livro, os pergaminhos, se ele sabe que vai morrer? É porque ele quer se apresentar àquele que é o autor e consumador da sua fé, o seu Salvador, ao Rei do Universo. Ele quer se apresentar a Deus, né, da melhor forma. E aqui, ao contrário, nós queremos nos apresentar e dar o nosso melhor numa festa de casamento. Nós queremos ir bem vestido numa festa onde tem gente chique. Nós fazemos o melhor quando nós vamos a eventos desse mundo, a coisas que são feitas aqui, mas estamos despreparados para se encontrar com Deus. Não é verdade? E o que Paulo está falando, capa, está falando primeiro de ministério. Né? Ministério, o lugar dele. A capa muitas vezes define o que você faz. Muitas vezes o chapéu, o cap que você usa, a mitra que vai na tua cabeça, define, né, a sua função aqui na terra. Você olhar, por exemplo, para a cabeça de um general, se ele tiver de cap, você vai saber que ele é um oficial do exército. Antigamente você olhava para uma pessoa, dependendo do gorrinho que ela usava na cabeça, você sabia, ali vai uma enfermeira. E até hoje, quando você chega no hospital, você olha para um moço, uma moça que tem um jaleco, né? E se ela tiver um estetoscópio aqui no pescoço, né, você vai entender que ela ou ele é uma médica, um médico. Então ele dizia assim, eu quero chegar diante do meu Senhor não como prisioneiro, mas como aquele missionário que levou a palavra aos gentios, que sabe e amou sofrer em prol do Evangelho. Eu quero também meus livros. Livro é estudos, né? Muito estudioso. Paulo era sábio, né? Talvez, se você entendesse, não tivesse preconceito, vai entender que ele foi o maior filósofo do planeta, né? Que a sabedoria dele tinha conexão direta com o céu. Entende? Mas preconceituosamente, Salomão e Paulo não estão na lista dos filósofos, porque são pessoas de Deus. E também ele está falando de dar uma revida nos seus conhecimentos. Muitas vezes, irmãos, nós que somos crentes, que temos tanta oportunidade hoje na internet, no Google,
com o celular na mão, livros em PDF, né? Bíblias com todo tipo de tradução, né? Nós não estamos buscando conhecimento das coisas do alto. E pior, nós estamos vendo crente, né? Quando vai comprar uma Bíblia, compra a pior tradução que tem. Tem Bíblia que tem pior tradução? Tem. A Bíblia, quanto mais moderna, né, pior a sua tradução. Você fala assim, mas fica fácil de entender. Não, fica fácil de você desentender. E a Bíblia, quanto mais no original, melhor. Ela exige pesquisa? Exige. Exige que você tenha bons livros e uma fonte segura para buscar entendimento do que está escrito. Isso faz com que você medite na lei do Senhor de dia e noite. Ocupe a tua mente com as coisas sagradas. Então isso faz bem. Então Paulo queria se preparar, né? Dizer assim, olha, todo o meu conhecimento, né, e todo o meu ministério, eu quero que seja comigo no dia de eu me encontrar com o Senhor. E também fala dos pergaminhos, né? Pergaminhos são a palavra sagrada, trechos da Bíblia, né? Que já era considerado canônico, os escritos dos apóstolos, né? A palavra de Deus em si significa. Ele queria essas três coisas. Para quê? Porque dali a alguns dias o carrasco ia chamar ele para ser degolado, para ele colocar o pescoço na guilhotina. E ele sabia que para se encontrar com o Senhor Jesus ele tinha que estar preparado. Passou-se mais alguns dias, o carrasco chama ele. Ele vai então ser executado em Roma. O carrasco diz, Paulo, você quer dizer alguma coisa? Ele disse, sim, eu quero. Ele abre a sua boca não para amaldiçoar os que traíram ele e abandonaram, e nem para amaldiçoar o imperador romano. Colocou ele naquela situação, ou para o carrasco que ia acionar a guilhotina. Ele disse, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, para sempre. Amém. A cabeça foi na guilhotina, rolou no chão. Corpo separado da cabeça. Mas a alma imediatamente no paraíso, no seio do pai Abraão. O grande problema é que nós estamos vendo uma igreja completamente despreparada para esses dias que virão. Despreparada para o encontro do Senhor Jesus. Temos crentes fiéis? Temos. Temos pastores preparados? Sim, nós temos. Né? Mas a gente começa a notar, né, o medo que o cristão tem de morrer. O medo que ele tem de morrer. Né? E muitas vezes o medo que nós temos de morrer mostra a incerteza nossa de não sabermos para onde vamos depois da morte. E a Bíblia é bem clara para os salvos. Salomão no Velho Testamento diz, quando você morre, o pó recebe o seu corpo, foi feito de pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Havia pouca compreensão sobre corpo, alma e espírito no Velho Testamento. Mas quando Jesus Cristo vem, e a mente, o entendimento abre-se sobre as pessoas, e Paulo vem falar sobre corpo, alma e espírito, né, completando a deixa daquilo que Jesus falou, ficou então assim, quando você morre, seu corpo vai para o pó, esperar o dia da ressurreição. Seu espírito volta para Deus, porque é a parte divina dele, ele te deu. Mas a sua alma imediatamente vai para o paraíso. Irmãos, e para que temer a morte? Para que temer a morte? Se depois dessa vida nós vamos para o paraíso, encontrar com Abraão, com Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Elias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, por que não dizer, né, Jaime McPherson, por que não dizer que nós encontrarmos no paraíso
pastor foca em aqueles grandes heróis da fé da nossa igreja que já partiram para o Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que entender, olha, presta atenção, o nosso espírito nunca morre, ele é a parte divina que nós temos aqui. O corpo, ele é considerado templo porque ele é o veículo em que nós nos manifestamos nesse mundo. Ele carrega a alma, carrega o Espírito de Deus, a parte divina de Deus em nós, carrega também a presença de Deus em nós quando nós somos dele. Entende? Quando nós nos convertemos, a nossa alma ela entra em regeneração. O caráter de Cristo, no aprendizado e na obediência, começa a ser impresso na nossa alma, no nosso psique. E nós passamos a andar em novidade de vida. O nosso corpo, nós somos curados muitas vezes na igreja, mas esse não tem recuperação. Por isso, ele vai ao pó. No dia da ressurreição, o corpo e o espírito voltam a encontrar-se e fazer ali novamente um ser humano, agora incorruptível, na forma do primeiro Adão, em que bactérias e vírus, doenças e envelhecimento não tem mais poder sobre a nossa vida. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados num piscar de olhos. De um corpo corruptível que envelhece, que cai cabelo, né? Para um corpo incorruptível. E junto com aqueles que ressuscitaram primeiro, iremos ter com o Senhor nos ares. Por isso, irmãos, reveja a tua lâmpada. Dá uma olhada se está sendo bem cuidada. Encha-se do Espírito Santo de Deus e não deixe o pavio queimar e destruir o teu ministério, a tua vida com Deus, a sua função na igreja. Deixa essa luz iluminar, porque ela vai iluminar, né, tanto o teu caminho, quanto o caminho das pessoas que estão com você na tua casa, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, porque o Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não sejam fãs de homens, né? Seja adorador de Jesus Cristo. Né? Não corra atrás de pregadores, corra atrás da palavra de Deus. Não se motive por eventos, se motive pela presença de Deus na tua vida. E seja uma dessas 5, dessa totalidade de crentes que está preparado para receber o noivo. Tenha um bom sábado, bom domingo, bom final de semana. Se você não está bem com a tua igreja, está meio afastado, não está legal com o seu pastor, procura ele. Eu não quero virar crente de igreja nenhuma, né? Eu acho que o batista tem que ser um bom batista, o presbiteriano tem que ser excelente presbiteriano. Então procure a tua igreja, deixa o final de semana o seu pastor mais alegre, manda lá um zap para ele, fala que você está vivo, está voltando, que você recebeu uma palavra de incentivo, de fé. E não seja um crente desigrejado. Não existe crente desviado e afastado. Volte para a tua igreja em nome de Jesus. Esse negócio de dizer que eu sou a igreja. Então, onde eu estou está a igreja, conversa. A igreja é a reunião dos crentes. Entendeu? Você é templo. Onde você está, você leva, o seu corpo leva o seu espírito, leva a tua alma, leva a presença de Deus. Mas igreja é um conjunto de irmãos reunidos para fazer a obra de Deus e adorar o Senhor. Né? E se você não tem igreja, está precisando de igreja, eu sou o pastor Paulo Bocelli, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Rua Aristides de Santos, número 110, bairro do Azulville, cidade de São Carlos, São Paulo, Brasil. Hoje temos um culto de jovens, também uma live abençoada, às 7h30 da noite. Grupo de jovens, adolescentes, grupo de dança, estarão fazendo uma das lives mais visualizadas da nossa igreja. Amanhã temos culto às 9 horas da manhã
e também às 7 horas da noite. E ali nós estaremos, né, adorando a Deus, juntos ou pela internet. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Fica com